Passemos ao grande expediente. Com a palavra, vereador Lucas Carenhato, prejudicado. Uma declaração de líder. Vereadora Sandra Boneto. Agradeço e abro mão. Em declaração de líder, vereadora Rose Frigieri. Tem sim, está inscrita. Não estou brava. Bom, eu cheguei aqui sorrindo, né? Mas hoje eu não poderia deixar de falar, mesmo que nesses minutos aqui, que são poucos, dessa situação que nós vivemos neste feriado, né? Acho que já foi comentado, mas é muito, muito grave. O Brasil inteiro está comentando sobre esses 10 feminicídios que houve aqui no Rio Grande do Sul nesse feriado prolongado. E aí eu remonto algumas questões, porque não só por estar na coordenação da PEN, mas por ser vereadora, acredito que todas as vereadoras, talvez todos vocês, fizeram esse debate em algum grupo. Eu fiz em vários grupos, especialmente no da Rede de Proteção à Mulher, e muitas vezes o que vem na nossa mente, a questão da punição, propostas como temos que aumentar a pena, temos que garantir que as mulheres possam fazer sua defesa e andar armadas, temos que garantir que o agressor use a tornozeleira e que ela não possa ser desligada, e se for imediatamente ele possa ser localizado. Tudo isso se discute, talvez sejam medidas importantes, cada um na sua opinião, mas quando a gente fala disso, a gente já está falando na punição. E eu acho difícil, eu acho ruim, não é por aí que nós temos que falar sobre o feminicídio. Porque quando se chega na punição, ou o crime já aconteceu, ou a violência já aconteceu e está no limite. Porque é óbvio, né, todo mundo sabe disso, que ninguém é um bom companheiro, um bom marido, um bom namorado e acorda de manhã e resolve matar a sua companheira. O feminicídio é o fim de um ciclo de violência que começa, às vezes, com situações bem pouco evidentes, né? Muitas vezes questões sutis que vão levando esse ciclo de violência e chega à parte final do feminicídio. Então, o que nós precisamos aqui é fazer o debate, sim, por exemplo, da Lei Maria da Penha, que 1/3 dessa lei fala da punição, do afastamento do agressor, mas 2/3 delas falam em campanhas educativas, em campanhas para prevenção e investimento de dinheiro público na questão de prevenção e de políticas públicas para as mulheres não chegarem a esse ponto da violência. Então, não é possível que a gente fale só na punição, que é o fim do ato. E, nesse sentido, eu quero chamar a atenção para alguns assuntos importantes. Nós faremos uma reunião da PEN na próxima sexta-feira, é uma reunião ordinária, toda última sexta-feira do mês, mas com certeza tiraremos alguma ação, algum documento, alguma medida para que isso seja chamado mais ainda atenção, e não só que a gente lamente e que a gente ache que é uma tristeza, que é horrível, que é um horror, porque nós precisamos inserir isto num contexto mais grave de um ciclo de violência. Quando nós pensamos também que de 4 mulheres, no mínimo uma, já sofreu algum tipo de agressão, isso é 25% das mulheres, e que cerca de 50.000 mulheres são agredidas, algum tipo de agressão por dia no Brasil, que nós temos horrores de processos quando chega
que é o final, né, da separação da Lei Maria da Penha, nós temos que questionar o início desse ciclo de violência. E aí eu vou cobrar aqui publicamente do governo do Estado e do governo municipal. Eu tenho muito... O secretário de Segurança, ele é bastante aberto nesse debate, porque o prefeito deixou com ele a responsabilidade para a construção da Casa da Mulher Brasileira, que será aqui em Caxias, que já tem o dinheiro depositado na conta do Estado e que nós não podemos perder mais tempo. Em fevereiro, o prefeito municipal apresentou o terreno para a construção dessa casa, que eu, sinceramente, achei que ia ser o mais difícil, porque nós conseguimos, eu fui numa reunião lá no final de novembro, até dia 5 de dezembro, o governo do Estado tinha que aceitar, foi assim, rapidamente que nós conseguimos a Casa da Mulher Brasileira. Em fevereiro, o prefeito já apresentou esse terreno e eu fiquei muito feliz naquele dia. Só que isso está muito demorado com a Secretaria da Segurança Pública e Cidadania do Estado. Eu vou aqui sugerir, pode ser que esteja avançando, mas eu não consigo esse retorno, que nós, enquanto mulheres dessa casa, façamos uma visita na Secretaria de Segurança Pública, de Cidadania do Estado, em Porto Alegre, para ver como está o andamento da aprovação do projeto. Porque quando eu estive em Brasília o mês passado, o Ministério das Mulheres ainda não havia recebido esta planta. E eu levei a planta, porque eu consegui com o secretário daqui na mão, mas não é assim que se faz o procedimento, isso tem que ser pelos órgãos devidos. Então, nós precisamos agilizar isso, que é uma grande conquista da nossa cidade e é uma das coisas que se discute também na prevenção para não chegar aos feminicídios, como foi esse recorde, né, nesses 2 feriados. Sua parte, vereadora Andressa. Vereadora Rose, tema importantíssimo trazido pela senhora no dia de hoje, porque nós precisamos pensar em medidas urgentes quando esses números vêm à tona, e os números do Rio Grande do Sul impactaram o Brasil inteiro. Foi falado sobre isso no Brasil todo. Nós não podemos banalizar essas situações. Então, morre uma mulher morta por um homem e a gente, isso é normal porque acontece todos os dias. Não é normal. Nós precisamos dialogar enquanto sociedade, mulheres e homens, e conversar com os homens, vereadores, né, colegas aqui, tenho certeza que são sensíveis a esse tema. Mas o que tem na cabeça dos homens que eles acham que podem matar uma mulher? Por que, vereador Edson, nós temos ainda essa visão de que a mulher é posse, é objeto de posse de outra pessoa? E é por isso que acontecem as mortes. Então é urgente, vereadora Rose, trabalharmos a estrutura da cultura social que acha que trata as mulheres como objeto. Isso é inaceitável. Então vamos sim pensar em alternativas. Precisamos do apoio dos homens para que a gente possa discutir sobre isso. Por isso, né, vereadora, quando a gente diz assim, as mulheres foram para a rua conquistar o trabalho nos diversos serviços, mas falta muito ainda os homens irem para dentro de casa e fazer a divisão de tarefa. Quando eu ouvi uma delegada falando, que perguntaram para ela como que as mulheres têm conquistado tantos direitos, avançado tanto, e o feminicídio tem aumentado e está tão latente na nossa sociedade. E a delegada falou assim, agora eu falando, nós precisamos fazer esse debate com os meninos, com os adolescentes, com os homens, não pode ficar só em nível das mulheres. Esse debate, nós precisamos da luta dos homens, nós precisamos que eles estejam deste lado, porque essa questão da posse, não adianta as mulheres conquistar o seu direito. Então, eu sei que eu posso me separar, coisa que antigamente não acontecia. Eu sei que eu posso trabalhar e me sustentar, coisa que antigamente não acontecia. Então, ao mesmo tempo que as mulheres avançaram nessa pauta, os homens, e eu falo da maioria da sociedade, não de todos, óbvio, não avançaram, porque não é feito esse debate de uma forma tão ampla, geralmente são os grupos de mulheres que discutem nos movimentos de mulheres. Então, nós precisamos, desde casa, desde a escola, desde todos os espaços, trabalhar esses assuntos. Então, eu acho que esse é um tema que não faz
necessário só para as mulheres que estão sendo vítimas. Isso aí faz bem e é necessário para toda a sociedade. Foram 6 num dia simbólico, que era o feriado da Sexta-feira Santa, e 10 ontem. E só não foi uma a mais, que o feminicídio por conexão, porque uma menina de 9 anos, ao ver sua mãe e a sua irmã de 14 sendo morta pelo padrasto, se atirou da janela e, não sei que andar era, de um prédio, não morreu. Porque senão também entraria nos dados de feminicídio. Então, assim, a situação é grave e é toda a sociedade que perde com isso e é a vida de pessoas. Obrigada.